Eles tinham medo de perder. Naquelas 2 décadas, os jogadores da Red Sox lutavam entre eles, dividiam-se em facções, choramingavam e se queixavam de qualquer escorregão percebido e ganharam apenas uma flâmula. Os Yankees eram coesos e animados, eles venceram 13 flâmulas e 10 World Series. A lição era simples: não confunda um clima sociável, de clube, com espírito de equipe e coesão. Mimar seus soldados e agir como se todos fossem iguais arruinará a disciplina e promoverá a criação de facções. A vitória forjará elos mais fortes do que a amizade superficial, e vitória vem com a disciplina, o treinamento e padrões impiedosamente altos. Finalmente, você precisa estruturar seu grupo de acordo com os pontos fortes e fracos de seus soldados, com suas circunstâncias sociais. Para fazer isso você precisa estar sintonizado com o lado humano de suas tropas, você precisa compreendê-las, e o espírito dos tempos, por dentro e por fora. Durante a Guerra Civil Americana, os generais da União lutavam com a natureza desigual de seu exército. Ao contrário das tropas disciplinadas, bem treinadas da Confederação, muitos soldados nortistas tinham sido recrutados à força no último minuto, eram pioneiros, homens rudes da fronteira e eram de uma independência feroz. Alguns generais tentaram desesperadamente instilar disciplina, e na maioria das vezes falharam. Outros só prestavam atenção à estratégia dos mapas, enquanto seus exércitos continuavam a ter um mau desempenho. O general William Tecumseh Sherman teve uma solução diferente: ele mudou sua organização para se adequar às personalidades de seus homens. Ele criou um exército mais democrático, encorajou a iniciativa em seus oficiais, deixou-os se vestir como achassem melhor, afrouxou a disciplina exterior para promover o moral e o espírito de grupo. Como homens de fronteira em geral, seus soldados eram inquietos e nômades, portanto ele explorou sua mobilidade e manteve seu exército em constante movimento, sempre marchando mais rápido do que seus inimigos eram capazes. De todos os exércitos da União, os de Sherman eram os mais temidos e com melhor desempenho. Como Sherman, não lute contra as idiosincrasias de seus soldados, mas transforme-as em uma virtude, um modo de aumentar sua força potencial. Seja criativo com a estrutura de grupo, mantendo sua mente tão fluida e adaptável quanto o exército que você lidera. Imagem: a teia da aranha. A maioria dos animais ataca em linha reta, a aranha tece uma teia, adaptada à sua localização e tece em um padrão, simples ou complexo. Uma vez tecida, o trabalho está feito. A aranha não precisa caçar, ela simplesmente espera o próximo tolo cair nos fios quase invisíveis da teia. A autoridade, assim o exército, se move para ter vantagem, e muda por meio da segmentação e da reunião. Assim sua velocidade é como o vento, sua lentidão como a floresta, sua invasão e pilhagem como um fogo, é tão difícil de saber quanto a escuridão, em movimento é como o trovão. A arte da guerra, Sun Tzu, século IV, a.C. Inverso. Visto que a estrutura de seu exército tem de estar adequada às pessoas que o compõem, a regra da descentralização é flexível, algumas pessoas reagem melhor à autoridade rígida. Mesmo que você dirija uma organização mais frouxa, haverá momentos em que você terá de apertá-la e dar a seus oficiais menos liberdade. Generais sábios não gravam nada na pedra, sempre conservando a capacidade de reorganizar seu exército a fim de se adequar aos tempos e às suas necessidades variantes. 7. Transforme sua guerra em uma cruzada. Estratégias para levantar o moral.
O segredo de motivar as pessoas e manter seu bom astral é fazer com que pensem menos nelas mesmas e mais no grupo. Envolva-as em uma causa, uma cruzada contra um inimigo odiado. Faça com que vejam a própria sobrevivência como associada ao sucesso do exército como um todo. Em um grupo em que as pessoas estão verdadeiramente unidas, riumas e emoções são tão contagiantes que fica fácil contaminar suas tropas com entusiasmo. Lidere da linha de frente, deixe que seus soldados o vejam nas trincheiras sacrificando-se pela causa. Isso os encherá do desejo de seguir seu exemplo e agradar você. Que as recompensas e punições sejam raras, mas significativas. Lembre-se, um exército motivado pode fazer maravilhas, compensando qualquer falta de recurso material. A arte do gerenciamento humano. Nós, humanos, somos egoístas por natureza. Nossos primeiros pensamentos em qualquer situação giram em torno de nossos interesses: como isto vai me afetar? Como isto vai me ajudar? Ao mesmo tempo, por necessidade, tentamos disfarçar nosso egoísmo, fazendo nossos motivos parecerem altruístas ou desinteressados. Nosso inveterado egoísmo e nossa habilidade em disfarçá-lo são problemas para você como líder. Você pode achar que o entusiasmo e o comprometimento das pessoas que trabalham para você são sinceros. Isso é o que elas dizem, isso é o que suas ações sugerem. E aí, você vai aos poucos percebendo sinais de que esta ou aquela pessoa está usando sua posição no grupo para promover interesses puramente pessoais. Um dia você acorda e se descobre liderando um exército de indivíduos coniventes, egoístas. É quando você começa a pensar no moral, em encontrar um jeito de motivar suas tropas e moldá-las em um grupo. Talvez você tente com astúcia elogiar as pessoas, oferecer a elas a possibilidade de ganhar uma recompensa e acabe percebendo que as estragou, reforçando o egoísmo delas. Quem sabe você tente punições e disciplina só para deixá-las ressentidas e na defensiva. Ou tente inflamá-las com discursos e atividades de grupo, mas hoje em dia as pessoas são céticas, elas perceberão o que você está fazendo. O problema não é o que você está fazendo, mas sim que já é tarde. Você começou a pensar no moral só depois que isso se tornou um problema, não antes. Esse é o seu erro. Aprenda com os grandes motivadores e líderes militares da história: a maneira de conseguir que soldados trabalhem juntos e mantenham o moral é fazê-los se sentir parte de um grupo que está lutando por uma causa digna. Isso os distrai de seus próprios interesses e satisfaz sua necessidade humana de se sentirem parte de algo maior do que eles. Eles começam logo a associar seu próprio sucesso ao do grupo, seus próprios interesses e os interesses maiores coincidem. Neste tipo de exército, as pessoas sabem que o comportamento egoísta as desgraçará aos olhos de seus companheiros. Elas se tornam sintonizadas com uma espécie de consciência de grupo. O moral é contagiante. Coloque as pessoas em um grupo coeso, animado, e elas naturalmente pegarão esse espírito. Se elas se rebelam ou revertem para um comportamento egoísta, são facilmente isoladas. Você precisa estabelecer esta dinâmica assim que se tornar o líder do grupo. Ela só pode vir do topo, isso é, de você. A habilidade para criar a dinâmica de grupo correta, para manter o espírito coletivo, é conhecida na linguagem militar como gerenciamento humano. Os grandes generais da história, Alexandre, o Grande, Aníbal, Napoleão, foram todos mestres nesta arte que, para os militares, é mais do que simplesmente importante. Em batalha ela pode ser o elemento decisivo, uma questão de vida ou morte. Na guerra, Napoleão disse certa vez: o moral está para o físico na relação de 3 para 1.
Ele queria dizer que o espírito de luta de suas tropas era crucial para o resultado da batalha. Com soldados motivados ele podia derrotar um exército 3 vezes maior do que o seu. Para criar a melhor dinâmica de grupo e evitar problemas de moral destrutivos, siga estes 8 passos cruciais extraídos de escritos e experiências dos mestres na arte. É importante seguir o máximo de passos possível, nenhum é menos importante do que qualquer outro. Passo 1. Una suas tropas em torno de uma causa. Faça-as lutar por uma ideia. Agora, mais do que nunca, as pessoas têm fome de acreditar em alguma coisa. Elas sentem um vazio que, se deixadas sozinhas, podem tentar preencher com drogas ou modismos espirituais, mas você pode tirar proveito dele canalizando-o para uma causa pela qual você possa convencê-los de que vale a pena lutar. Una as pessoas em torno de uma causa e você cria uma força motivada. A causa pode ser qualquer coisa que você quiser, mas você deve representá-la como progressista. Ela se enquadra no presente, está do lado do futuro, portanto está destinada ao sucesso. Se necessário, você pode lhe dar um verniz de espiritualidade. É melhor ter algum tipo de inimigo para odiar um inimigo pode ajudar um grupo a se definir em oposição. Ignore este passo e você ficará com um exército de mercenários. Você merecerá o destino que em geral aguarda esses exércitos. Passo 2. Mantenha-os de barriga cheia. As pessoas não podem se sentir motivadas se suas necessidades materiais não forem satisfeitas. Se elas se sentirem exploradas de alguma maneira, seu egoísmo natural virá à tona e elas começarão a se desgarrar do grupo. Use uma causa algo abstrato ou espiritual para uni-las, mas satisfaça suas necessidades materiais. Não precisa mimá-las com pagamentos excessivos, um sentimento paternalista de que estão sendo cuidadas, de que você está pensando no conforto delas, é mais importante. Atendendo às suas necessidades materiais ficará mais fácil solicitar mais delas quando chegar a hora. Passo 3. Lidere da linha de frente. O entusiasmo com que as pessoas aderem a uma causa inevitavelmente mingua. Uma coisa que acelera sua perda e que produz descontentamento é a sensação de que os líderes não praticam o que pregam. Desde o início, suas tropas devem ver você liderando da linha de frente, dividindo com elas os perigos e os sacrifícios, levando a causa a sério você também em vez de tentar empurrá-las por trás, faça-as correrem para acompanhar você. Passo 4. Concentre seus CHI. Existe uma crença chinesa em uma energia chamada CHI que reside em todos os seres vivos. Todos os grupos têm seu próprio nível de CHI, físico e psicológico. Um líder deve compreender esta energia e saber como manobrá-la. O ócio tem um efeito terrível sobre os CHI. Se não estão trabalhando, os soldados ficam desanimados. As dúvidas se insinuam e interesses egoístas tomam conta. Do mesmo modo, estar na defensiva, sempre esperando e reagindo ao que o inimigo oferece, também faz baixar os CHI. Portanto, mantenha seus soldados ocupados, atuando com um propósito, movendo-se em uma direção. Não os faça esperar pelo próximo ataque, empurrando-os para frente você os excita e os deixa famintos de batalha. A ação agressiva concentra os CHI, e CHI concentrado é pleno de força latente. Passo 5. Brinque com as emoções deles. A melhor maneira de motivar as pessoas não é através da razão, mas através das emoções. Os humanos, entretanto, são naturalmente defensivos, e se você começa apelando para suas emoções alguma arenga histriônica eles o verão como manipulador e se retrairão.
Um apelo emocional precisa de uma estrutura, baixe as defesas deles e faça-os se unirem como um grupo, colocando-os em um show, entretendo-os, contando-lhes uma história. Agora eles têm menos controle sobre suas emoções e você pode se aproximar deles de uma forma mais direta, emocionando-os facilmente das risadas à raiva ou ódio. Os mestres do gerenciamento humano têm uma noção de teatro, eles sabem quando e como atingir seus soldados no peito. Passo 6. Misture rispidez com bondade. A chave para o gerenciamento humano é um equilíbrio entre punição e recompensa. Prêmios demais estragam seus soldados e eles acham que você não está fazendo mais do que sua obrigação, punições demais destroem o moral deles. Você precisa conseguir o equilíbrio certo. Faça de sua bondade uma coisa rara e até mesmo um comentário ocasional afetuoso ou um ato de generosidade terá um significado enorme. Ira e punição devem ser igualmente raras, em vez disso, sua severidade deve assumir a forma de padrões muito altos que poucos possam alcançar. Faça seus soldados competirem para agradá-lo. Faça-os se esforçarem para ver menos rispidez e mais bondade. Passo 7. Crie o mito de grupo. Os exércitos com o moral mais alto são aqueles que foram testados em batalha. Soldados que lutaram uns ao lado dos outros durante muitas campanhas forjam um tipo de mito grupal baseado em suas vitórias passadas. Estar à altura da tradição e fama do grupo passa a ser uma questão de orgulho, quem não se esforça para isso se sente envergonhado. Para gerar este mito, você precisa liderar suas tropas em tantas campanhas quanto for possível. É prudente começar com batalhas fáceis que eles possam vencer, aumentando sua confiança. Somente o sucesso ajudará a unir o grupo. Crie símbolos e slogans que se encaixem no mito. Seus soldados vão querer participar. Passo 8. Seja implacável com os resmungões. Dê alguma liberdade de movimento aos resmungões e descontentes crônicos e eles espalharão a intranquilidade e até o pânico no grupo todo. O mais rápido possível, você deve isolá-los e se livrar deles. Todos os grupos contêm um núcleo formado por gente que está mais motivada e disciplinada do que o resto seus melhores soldados. Reconheça-os, cultive a boa vontade deles e os coloque como exemplos. Estas pessoas servirão como lastro natural contra aqueles que estão insatisfeitos e em pânico. Você sabe, estou certo, que não é número nem força o que leva à vitória na guerra, mas o exército que entra na batalha mais forte de espírito, em geral seus inimigos não conseguem vencê-lo. Xenofonte, 430-355 a.C. Exemplos históricos. No início da década de 1630, Oliver Cromwell, de 1599 a 1658, um gentilhomem provinciano e fazendeiro em Cambridgeshire, Inglaterra, caiu vítima da depressão e de constantes pensamentos de morte. Em crise profunda, ele se converteu à religião puritana e de repente sua vida tomou um novo rumo, ele sentiu que havia experimentado uma comunhão direta com Deus. Agora ele acreditava na providência, a ideia de que tudo acontece por uma razão e segundo a vontade de Deus. Enquanto antes ele tinha sido melancólico e indeciso, agora ele estava cheio de propósito, ele pensava estar entre os eleitos de Deus. Cromwell acabou tornando-se membro do parlamento e defensor veemente das pessoas do povo em suas queixas contra a aristocracia. Mas ele se sentiu marcado pela providência por algo maior do que a política, ele tinha visões de uma grande cruzada. Em 1642,
o parlamento, em uma luta acirrada com Charles I, votou a favor do corte no orçamento do rei até ele concordar com limites ao poder real. Quando Charles recusou, estourou a guerra civil entre os cavaleiros, defensores do rei, que usavam seus cabelos longos, e os cabeças redondas, os rebeldes, assim chamados porque mantinham seus cabelos bem curtos. Os defensores mais fervorosos do parlamento eram puritanos como Cromwell, que via a guerra contra o rei como a sua chance mais do que sua chance, a sua vocação. Embora Cromwell não tivesse antecedentes militares, ele rapidamente formou uma tropa de 60 cavaleiros de sua nativa Cambridgeshire. Seu objetivo era incorporá-los em um regimento maior, ganhar experiência lutando sob outro comandante e aos poucos provar seu valor. Ele estava confiante na vitória final, pois via seu lado como imbatível, afinal de contas, Deus estava a seu lado e todos os seus homens acreditavam na causa de criar uma Inglaterra mais devota. Apesar de sua falta de experiência, Cromwell era uma espécie de visionário militar. Ele imaginava um novo tipo de guerra encabeçada por uma cavalaria mais rápida, mais móvel, e nos primeiros meses de guerra ele se mostrou um bravo e eficaz líder. Deram-lhe mais tropas para comandar, mas logo perceberam que ele havia superestimado em excesso o espírito de combate daqueles que estavam a seu lado. Repetidas vezes ele liderou ataques de cavalaria que penetravam nas linhas inimigas, só para observar com desgosto seus soldados que se dispersavam para saquear o campo inimigo. Às vezes ele tentava reservar parte de sua força para agir como reforço mais tarde na batalha, mas o único comando a que eles davam ouvidos era o de avançar, e em retirada eles eram irremediavelmente desordenados. Representando-se como cruzados, os homens de Cromwell revelavam-se em batalha como mercenários, lutando por pagamento e aventura. Eles eram inúteis. Em 1643, quando recebeu a patente de coronel no comando do próprio regimento, Cromwell decidiu romper com o passado. A partir de então, ele recrutaria somente um tipo de soldado, homens que, como ele mesmo, tivessem vivenciado visões e revelações religiosas. Ele sondava os aspirantes, testava-os para conferir a profundidade de sua fé. Desviando-se de uma longa tradição, ele nomeava pessoas do povo, não aristocratas, como oficiais, conforme escreveu a um amigo: eu prefiro um simples capitão camponês que saiba pelo que está lutando e ame o que sabe a isso que você chama de cavalheiro e não é mais nada. Cromwell fazia seus recrutas cantarem salmos e rezarem juntos. Em um rígido controle da falta de disciplina, ele os ensinava a ver todas as suas ações como parte do plano de Deus. E cuidava deles de um modo que não era comum na época, garantindo que fossem bem alimentados, bem vestidos, e pagos na hora. Quando o exército de Cromwell entrava em batalha, era agora uma nova força a se respeitar. Os homens cavalgavam em estreita formação, cantando salmos em voz alta. Conforme se aproximavam das forças do rei, eles passavam de repente para um belo trote redondo, não a investida impetuosa e desordenada das outras tropas. Mesmo em contato com o inimigo, eles mantinham sua ordem e recuavam com tanta disciplina como quando avançavam. Visto acreditarem que Deus estava com eles, não temiam a morte, podiam subir uma montanha direto até o fogo inimigo sem errar o passo. Tendo ganhado controle sobre sua cavalaria, Cromwell podia manobrá-los com infinita flexibilidade. Suas tropas venciam batalha após batalha. Em 1645, Cromwell foi nomeado tenente-general da cavalaria no novo exército modelo. Naquele ano, na Batalha de Naseby, seu disciplinado regimento foi crucial para a vitória dos cabeças redondas.
Dias depois, sua cavalaria acabou com as forças monarquistas em Langport, colocando um fim à primeira etapa da Guerra Civil. Interpretação: o fato de Cromwell ser considerado em geral como um dos grandes líderes militares da história é ainda mais extraordinário visto ter ele aprendido a arte militar na ativa. Durante a segunda fase da Guerra Civil, ele se tornou chefe dos exércitos cabeças redondas e, mais tarde, depois de derrotar o rei Charles e mandar executá-lo, veio a ser Lorde Protetor da Inglaterra. Embora estivesse à frente de seu tempo com suas visões de guerra móvel, Cromwell não era um brilhante estrategista ou tático de campo, seu sucesso residia no moral e na disciplina de sua cavalaria, e o segredo estava na qualidade dos homens que recrutava verdadeiros fiéis à sua causa. Esses homens estavam naturalmente abertos à sua influência e aceitando sua disciplina. A cada nova vitória, ficavam mais dedicados a ele e mais coesos. Ele podia pedir o máximo deles. Acima de tudo, portanto, preste atenção à sua equipe, aqueles que você recruta para a sua causa. Muitos fingirão compartilhar suas crenças, mas sua primeira batalha mostrará que tudo o que eles queriam era um emprego. Soldados como estes são mercenários e não o levarão a lugar algum. De verdadeiros crentes é o que você precisa, experiência e esplêndidos currículos são menos importantes do que caráter e capacidade de sacrifício. Recrutas de caráter lhe darão uma equipe já aberta para sua influência, facilitando infinitamente o moral e a disciplina. Esta equipe essencial espalhará o evangelho para você, mantendo na linha o resto do exército. Tanto quanto possível neste mundo secular, faça da batalha uma experiência religiosa, um envolvimento extasiante em algo que transcende o presente. 2 Em 1931 Lyndon Baines Johnson, de 23 anos, recebeu a oferta do tipo de emprego com o qual vinha sonhando, secretário de Richard Cleburne, congressista recém-eleito do 14º Distrito Congressional do Texas. Na época, Johnson era professor debatedor no ensino fundamental, mas tinha trabalhado em várias campanhas políticas e era nitidamente um rapaz ambicioso. Seus alunos na Sam Houston High em Houston, Texas acharam que ele logo se esqueceria deles, mas, para a surpresa de dois de seus melhores debatedores, L.E. Jones e Jane Latimer, ele não só se manteve em contato como lhes escrevia regularmente de Washington. 6 meses depois veio uma surpresa ainda maior. Johnson convidou Jones e Latimer para irem a Washington trabalhar como seus assistentes. No auge da depressão, empregos eram escassos, principalmente empregos com este tipo de potencial. Os dois adolescentes agarraram a oportunidade. Eles nem sabiam no que estavam se metendo. O salário era ridiculamente baixo e logo ficou claro que Johnson pretendia fazer os dois homens trabalharem até seu limite como humanos. Eles trabalhavam 18 ou 24 horas por dia, na maior parte do tempo respondendo às cartas de eleitores. O chefe tem uma queda, ou, melhor dizendo, um talento para tirar o máximo daqueles à sua volta, Latimer escreveu. Ele dizia, Jane, parece que ele está indo um pouco mais rápido do que você hoje e eu trabalhava mais rápido. Ele está alcançando você. E logo estávamos os dois martelando na máquina de escrever horas sem parar, o mais rápido que podíamos. Jones em geral não aceitava ordens tão bem, mas ele se viu trabalhado cada vez mais para Johnson. Seu chefe parecia destinado a alguma coisa importante, que Johnson escalaria os píncaros do poder estava escrito em seu rosto e ele levaria junto o ambicioso Jones.
Johnson podia também transformar tudo em uma causa, fazendo até a questão mais trivial virar uma cruzada para os eleitores de Kleberg, e Jones sentia-se parte dessa cruzada, parte da história. A razão mais importante para a disposição de trabalhar, tanto de Jones quanto de Latimer, entretanto, era que Johnson trabalhava ainda mais. Quando Jones entrava se arrastando no escritório às 5 horas da manhã, as luzes já estavam acesas e Johnson trabalhando firme. Ele era também o último a sair. Jamais pedia a seus funcionários para fazer nada que ele mesmo não fizesse.